Quando o silêncio começou, eu achei que fosse só uma fase. Adolescência, eu dizia. Todo mundo passa por isso. Eu repetia essa frase como quem tenta se tranquilizar. Como se dar um nome simples fosse suficiente para explicar algo que, no fundo, já me incomodava. Meu filho sempre foi falante. Não no sentido exagerado, mas presente. Comentava pequenas coisas do dia, reclamava da escola. Fazia perguntas que às vezes eu nem sabia responder direito. E de repente tudo isso começou a desaparecer. Não de uma vez, o silêncio não chega gritando. Ele se instala devagar, ocupando espaços que antes estavam cheios. As respostas ficaram curtas, foi normal. Tudo bem. Nada não. No começo eu não me preocupei. Continuei vivendo no automático. Trabalho, cansaço, rotina. Achava que ser pai presente era estar ali fisicamente. Pagar as contas. Garantir que nada faltasse. E de certa forma eu estava. Só não percebia o que estava faltando de verdade. O silêncio começou a ganhar forma nas refeições. Ele sentava à mesa, comia rápido e ia embora. Não reclamava, não discutia, não pedia nada. E estranhamente aquilo parecia mais fácil. Menos conflito, menos desgaste. Só que facilidade demais em relação a filhos quase sempre esconde algo. Eu comecei a notar que ele evitava ficar no mesmo ambiente que eu. Se eu entrava na sala, ele ia para o quarto. Se eu chegava perto, ele se ocupava com o celular. Não era desprezo, era cautela. Mas eu ainda não sabia ler aquilo. Até que um dia cheguei mais cedo em casa. A casa estava silenciosa demais. Encontrei meu filho sentado no sofá, olhando para a televisão desligada. Não estava distraído, estava longe. Como se estivesse em outro lugar, mesmo estando ali. Eu sentei ao lado dele e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu, tá, sem me olhar. Naquele instante algo me atravessou. Não foi medo, foi um incômodo estranho. Uma sensação de que eu estava perdendo algo importante, sem saber exatamente o quê. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção, não no que ele dizia, mas no que ele não dizia, nos silêncios entre as palavras, nos olhares rápidos, na forma como ele pensava antes de responder, como se estivesse medindo cada frase. Foi então que percebi. Meu filho não estava em silêncio porque não tinha nada a dizer. Ele estava em silêncio porque não se sentia seguro para dizer. Essa constatação doeu mais do que qualquer briga, porque eu sempre acreditei que estava criando um ambiente de respeito, mas comecei a me perguntar se aquele respeito não tinha se transformado em medo de errar, medo de decepcionar, medo de provocar mais uma correção, mais um sermão, mais uma explicação longa quando ele só queria ser ouvido. Lembrei das vezes em que ele tentou falar e eu interrompi, das vezes em que cheguei cansado demais para escutar, das vezes em que transformei um desabafo em lição de moral. Tudo isso parecia pequeno na época, mas pequenas coisas repetidas constroem grandes muros. O silêncio dele começou a me assustar de verdade numa noite comum. Eu passei pelo corredor e vi a luz do quarto dele acesa. A porta estava entreaberta. Ele estava sentado na cama, com o celular na mão, mas não estava usando, apenas olhando para a tela apagada. Perguntei se precisava de algo. Ele respondeu que não, mas a voz dele tremia. Ali eu entendi. O silêncio não era indiferença. Era proteção. Meu filho aprendeu a se calar para não se machucar. Aprendeu que falar podia gerar tensão, que expressar o que sentia podia virar problema. E sem perceber, eu tinha participado desse aprendizado. Naquela noite eu não tentei ensinar nada. Não corrigi, não expliquei. Apenas sentei ao lado dele e fiquei em silêncio também. Um silêncio diferente. Um silêncio de presença, não de afastamento. Demorou, mas aos poucos ele começou a falar. Não tudo, não de uma vez. Pequenos fragmentos, medos simples. Inseguranças que eu nunca imaginei que ele carregava sozinho. E eu percebi algo fundamental. Filhos não se fecham de repente. Eles se fecham depois de muitas tentativas frustradas de se abrir. Desde então, tenho aprendido que ser pai não é apenas orientar o caminho. É caminhar junto. É saber quando falar e principalmente quando calar. Não o silêncio que afasta, mas o silêncio que acolhe. Hoje, quando meu filho fica quieto, eu não ignoro mais. Eu me aproximo. Não com perguntas invasivas, mas com presença. Porque agora eu sei. Quando o silêncio aparece, não é o fim da conversa. É um pedido de ajuda que ainda não encontrou palavras. E talvez na sua casa, o silêncio também esteja dizendo mais do que parece.